Bambino, bambino, bambino Muito Gesù. bem, boa noite, rodeio, boa noite, região. Estamos iniciando mais um programa do projeto Trentina Cast, aqui pela Rádio Trentina FM, que está desde o mês de fevereiro com uma série de entrevistas com produtores culturais e músicos aqui da cidade de Rodeio. O projeto esse foi contemplado pela o edital de fomento cultural da Lei Aldir Blanc. E hoje, como a gente já anunciando a semana inteira, estamos recebendo aqui nos estúdios o cantor famosíssimo da internet e da cidade e da região, né? Até do exterior. Ele, Dionísio Bertoldi. Que satisfação em poder recebê-lo aqui nos estúdios da Trentina FM. Boa noite. Boa noite. Fico feliz em ter recebido esse convite de eu estar aqui e sendo entrevistado pela rádio tão querida, que foi ela que me abriu as portas para eu começar a cantar. Foi aqui que eu comecei a voar e graças a Deus me sinto feliz aqui. Que satisfação te receber aqui, Dionísio. Uma pessoa humilde, uma pessoa simples, né? Uma pessoa que está sempre no meio dos amigos, levando a alegria. Bom, Dionísio, você sempre viveu aqui em Rodeio? Olha, na verdade eu nasci em Rodeio e me criei sempre em Rodeio. Eu estudei no Ipiranga, depois estudei no Madre Avosani, depois eu me formei no Domingo Sávio em Escura. Mas antes disso, em 78, eu fui morar um ano no Paraná, em Toledo, né, na região de Toledo, né, não na cidade, porque é no interior. E depois, em 79, eu trabalhei na Malharia Diana. E depois o resto sempre aqui em Rodeio. Que bacana, que bom. Que prazer aí em ter você contando a sua história aqui a muitos rodeienses que muitos, quem sabe, não conhecem a história do Dionísio Bertoldi, né? Que é um rodeiense nato. E me diz uma coisa, Dionísio, antes de ser músico, cantor, o que você trabalhava, o que fazia? A gente sempre foi trabalhando na lavoura, né? Fazendo carvão, plantando fumo, plantando arroz do banhado, apesar que não era muita coisa, mas enfim, a gente tinha as arrozeiras e plantando limão siciliano uma época, vivendo um pouquinho da agropecuária, assim, né? Como se diz, pequenos proprietários, né? Como todo mundo, né? Não tem muito para se desenvolver. A gente se criou nesse sistema, né? Depois eu comecei a plantar reflorestamento e agora meus terrenos são quase tudo reflorestado. E depois, mais tarde, montei uma serraria, mas é só não é para ganhar dinheiro, não. Isso aí está quase mais parada do que água de poço, né? E, enfim, depois eu conhecia, sempre teve desde criança o dom de cantar, né? E depois, quando queria começar a tocar, mas como é que se faz? O meu primeiro violão eu fiz em casa. Mas estava pesado, feio, mal feito. E depois a gente comecei a comprar um outro violãozinho mais simples e foi, graças a Deus, depois a gente foi cantando e desenvolvendo um pouquinho com o tempo o dom de cantar. Então o primeiro violão foi você mesmo que fez? Sim, o primeiro... Artesanal? Artesanado. Mas não funcionou, não dava. Só deu para cabeça, não deu para tocar. Inclusive a guitarra que eu tenho lá em casa, hoje eu tenho uma guitarra que eu fiz, quase tudo era sozinha, né? Mas ela é muito pesada, daí não dá para... Eu fui uma vez tocar, mas é muito pesada e daí machuca o ombro para levar no braço, né? E eu faço essas coisas que eu sempre me admirei fazer, né? E a música que eu sempre admirei. Talvez não tanto a música, mas a voz cantar, né? E sempre foi coisas que me chamou a atenção. Né? E sempre levando a música italiana, música italiana, né? Depois que eu comecei a descobrir que a música italiana, depois que saiu a rádio aqui de Rodeio, que eu comecei a escutar a rádio de Rodeio
falando muito e cantando músicas italianas, daí eu percebi que a música italiana para nossa região ela é mais valiosa, né? E hoje, na verdade, tem sertanejos que cantam bem melhor do que eu, então quase não convém competir. Mas o que mais me admira é a música italiana. Né? Que bacana. Porque, na verdade, eu sou italiano por 4 raízes, né? Meus avós eram imigrantes, então parece que eu captei alguma coisa deles que eu admiro muito a música italiana. Você deu aula, foi professor de música também? Olha, uma vez eu tentei, mas daí faz uns 30 anos atrás, mais ou menos. Eu tentei dar aula de violão, né? Mas as notas que eu sei, né? Porque não adianta, tem tanta coisa que se o cara for se especializar em professor de música... Não de partitura, mas de ouvido, então. De ouvido. Se a gente for se especializar, tem muita coisa... Tem muito pano para manga, como se diz. Sim. Então, aquilo que eu sabia, eu tentei ensinar, né? Mas depois não deu certo, daí parei, porque muitos alunos sempre desistem, começa com 30, sobra 2, né? E, então, é assim, a aula de música é uma coisa que o pessoal não tem muito compromisso, então não deu muito certo. Mas eu fiquei feliz em poder ensinar alguém que talvez podia aprender. Né? Que bacana, que bom. E quais os artistas? Tem algum artista que lhe inspirou a entrar na cantoria? Eu, por exemplo, eu era fã do Teixeirinha. Né? Eu, por exemplo, quem sabe, o meu dom talvez seria melhor com sanfona, mas como eu era fã do Teixeirinha, então eu aprendi a tocar violão, né? E depois tem vários, por exemplo, hoje tenho Porca Velha, tem a Bia Sosek, eu cantei com ela e com Merode, né? Tem vários cantores e músicos ali que a gente admira muito, né? Por exemplo, José Mendes, né? Sei lá, mais a música gaúcha, que eu mais adoro eles, por exemplo, que essa música é muito interessante, né? Mais ou menos são esses, né, que gostaram. E depois, pena que os meus gaiteiros de rodeio morreram quase todo mundo, né? Inclusive o meu sanfoneiro, que quando eu gravei o segundo CD, ele já faleceu, né? E, na verdade, me sobra poucos sanfoneiros aqui de rodeio. Né? E quais os lugares aí, os principais que você toca aqui na região? Olha, eu, em primeiro lugar, comecei aqui na Rádio Trentina, do tempo, né, na Rádio Trentina. Depois eu comecei a cantar na Rádio Cultura, na Rádio de Timbó, a 92.7. Lá que eu fazia mais sucesso ainda. E fui muitas vezes, quase todos os domingos eu era convidado para ir lá cantar. Só que depois também a gente, também não convém encher muito o saco, mas a gente já fez algum programa na rádio líder de Rio do Oeste, e eu cantei na rádio Rio do Oeste, e cantei na rádio líder de Erval do Oeste, em Joaçaba também, e depois eu cantei, também fui apresentado a cantar na rádio Menina do Atlântico, em Camboriú, né? Tinha o tal do Zio Poleto, que ele era um gaúcho, né? Só que agora não sei se esse programa continua ainda, ou ele parece que desistiu, eu sei lá, né? Faz 20 e tantos anos, então quem sabe se ele vive ainda, esse cara. E na Rádio Cultura de Timbó também, e por aí. Depois na Rádio de Indaial, né? Várias vezes depois quando a gente ia no show do povo, né? Então sempre eu gostei de me apresentar porque eu sempre era bem aplaudido, né? Sim. Show do Povo que continua também, o Chimitão faz via lives, né? Sim. Não sei se eles continuam ainda hoje, né? Mas enfim, né? Eu até acompanho bastante pelo Facebook, pelo Insta, que se apresenta diariamente, todo final de semana tem shows, né, Dionísio? Sim. Na verdade, a gente... Por isso que a gente não pode assumir um compromisso, porque de repente hoje não tem nada, mas amanhã convida, surge, né? Alguma coisa. Que nem sábado agora também tem Lenha Escura, tem alguma coisa, depois tem a festa de Santo Antônio, tem a
aqui a festa da Sagra mais tarde, não sei se está, né, que mês que vai sair, mas já me convidaram. Geralmente sempre uma festa per tutti, todos os anos também estou sendo convidado. E por vários lugares por aí que a gente se apresentou. Depois que eu e a Ursiana começamos a trabalhar juntos, né, quase era difícil ficar em casa um final de semana, né? Até no ano passado, em março, tínhamos sido convidados, eu fui convidado para fazer, como se diz, o meu primo, ele lançou o livro Vale das Poesias. Então, eu fui convidado especial na Câmara de Vereadores para fazer a homenagem para ele. Enquanto isso, nós éramos... veio, como é que se diz, o presidente de Academias de Letras e mais um escritor que tinha quase 90 anos, né, que eles foram muito homenageados e me agradeceram muito por eu estar presente nessa hora. Que bacana, que bonita e que história linda tem o Dionísio Bertoldi, né? Pois é, aproveitando o Dionísio que agora há poucos dias, pouco tempo, esteve na Itália, é isso? Sim. Conta pra gente um pouquinho dessa história da sua viagem. Olha, no ano passado eu recebi 3 italianos lá em casa, né? Inclusive acompanhados pelo Juarez Pintarelli, que provavelmente, não sei se foi hoje de manhã que faleceu a mãe dele, né? E, então, naquela época, ele trouxe 3 italianos lá. E daí eles gostaram, conversaram comigo e tudo na minha simplicidade, recebi eles com todo carinho. E daí depois um dia ele perguntou para eles um sábado: vocês querem ir no Beto Carreiro ou vocês querem ir na casa do Dionísio? Ah, nós queremos ir na casa do Dionísio. Mas que interessante tem. Ah, nós queremos ir lá. Tá bom, então. Subiram lá e o Pena tinha feito uma polenta, já comemos a polenta e fizemos festa. Né? Depois, um sábado antes, acho que foi, que eles tinham... Não, naquele dia comemos a polenta. Sábado depois eles vieram de novo. Então... Digo, olha, só se a Ursiana vem fazer comida para vocês, porque digo, eu não tenho muita prática. Daí então, telefonamos para a Ursiana, ela terminou o serviço dela, porque ela é cabeleireira, né? Então ela atendeu a última pessoa. E eu disse, vai lá no mercado, faz a compra e sobe aqui, porque tem os 3 italianos aqui que eles estão loucos para te conhecer. Bom, ela veio, eles falando em italiano e ela falando em brasileiro, os 3 se entendiam, os 4 se entendiam do mesmo jeito. Sabe que quando tem comida na mesa, sabe, tudo é fácil. E daí eles convidaram eu para ir para a Itália. Mas ele disse, olha, não vem se tu não leva a Ursiana, que ela tem que vir junto. Tá bom, Dio. Aí marcamos um dia, até fui junto com o Juarez Pintarelli, nós fomos juntos, saímos aqui de Rodeio 27 de março, saímos 27 de março. Aí fomos para a Itália, e então o Juarez voltou em 18 dias, e nós voltamos em 30 dias, né? Mas olha, eu só posso agradecer a Deus pelo, como se diz, o italiano diz, o regalo, né? Que é um agradecimento, que até eu era para levar o violão, mas aí ele disse, não leva o violão, ele disse, porque o violão tem lá. Aí ele foi lá e comprou um violão como comprar um pacote de trigo, né? Foi lá e comprou um violão muito bom. E daí nós saímos por ali tocando e cantando por ali. E nos restaurantes, nas pizzarias. Foi bacana até demais, né? E quando a gente percebeu, o mês já estava acabando. Pois, né? que bacana. Sim. Que bom sair, conhecer lugares, né? Reviver, conhecer, no caso, conhecer os imigrantes, o antepassado, né, Dionísio? Sim, porque eu já tinha ido para a Itália 2 vezes, né? Que é a terceira vez que eu vou para a Itália. Mas as 2 vezes que eu fui para a Itália, a gente conheceu mais ali o sul da Itália. Ah, foi por lugar diferente. Perto de Roma. E ali não são dos nossos italianos, são um pouco diferentes. Eles não nos tratam muito bem, com carinho, né? Mas daí os nossos antepassados são lá de Trento, né? De lá de cima das montanhas. Então foi de lá que veio os nossos italianos aqui de rodeio. Tanto assim que eu fui lá em Lavaroni, aonde veio a família Bertoldi, né? E
É que nem diz a Ursiana que eu e o cara que nos recebeu lá na Itália, acho que nas gerações passadas nós éramos irmãos, porque como a família Bertoldi veio de Lavaroni, e eles de sobrenome é Lavarini, né? Então, na verdade, somos quase da mesma região ali, né? Só que eles moram aqui em Verona, né? Mas pessoas bacanas que vale a pena ter conhecido, né? Eu nunca imaginei que eu ia receber um regalo, como se diz, uma recepção dessa, aonde nós fomos, encontramos as mesas cheias e a gente quase tinha que brigar para pagar. Acho que se nós pagamos um almoço, pagamos muito, né? E quando nós chegamos, ele já tinha a bandeira do Brasil lá onde eles iam receber nós. E quando nós chegamos em Verona, daí a gente, em Verona não, nós chegamos em Milão. Daí eu telefonei para ele disse, você pega o trem e você vem até Verona Porta Nova, que depois eu venho te pegar, né? Então eles vieram pegar nós, dá 30 quilômetros daqui até lá na casa. Chegamos lá, a mesa já estava preparada, era só sentar e comer, né? Já tínhamos as camas prontas e melhor do que assim, olha, não sei, foi tão bom ficar lá que dava vontade de ficar lá, continuar a ficar lá. Depois cheguei em casa, comecei a trabalhar, calejar minhas mãos, digo, Madonna, se tivesse ficado lá na Itália. Se tivesse escutado, seguindo os convites, fica mais um pouco, né? Daí depois, quando foi o dia que nós tínhamos que saímos de lá, 26 de abril, né? Saímos de lá. Então daí o cara tinha que vir pegar nós lá para levar lá em Verona, para nós pegar o trem, para a gente ir para Linate. De Linate nós tivemos, como se diz, mudaram o nosso voo, tivemos que ir de Linate para Frankfurt e depois para Frankfurt para São Paulo e São Paulo para Navegantes, né? Então eu disse, tu me vem cedo amanhã, eu digo que se de repente digo para não perder o voo, né? Não, se tu perde o voo, melhor ainda, que daí tu fica para cá, né? Então digo, o vinho era bom mesmo, né? Gostaram bastante da visita do Bertoldi, então, né? Sim. Opa, que bacana, então, né? Sim. Que bom. E o que nós gostamos muito foi do vinho, que o vinho tá mais bom e mais barato. É? E eu faço vinho também, mas nunca é que todo o Brasil, na verdade, o Brasil não se destaca no verdadeiro vinho saboroso, como se diz, né? Eu também faço, mas aqui na nossa região é quente e úmida e a nossa uva não chega a dar a doçura suficiente para o vinho não precisar botar açúcar. A nossa uva aqui, quando ela é boa, né? Não sei, não, talvez tenha até de melhor, mas eu sei que é 16, 17 ou talvez até 18 de doçura, talvez até mais, mas sempre tem que pôr açúcar. Na Itália, a uva menos doce é 22 de doçura, né? E lá não se pode pôr açúcar no vinho, em uva nenhuma, né? A uva tem que fermentar com seu próprio açúcar, né? Eu, por exemplo, faço vinho na Piranga, que nós temos bastante Bordeaux. Na Itália, por exemplo, é proibido fazer vinho com a Bordeaux, né? Porque a Bordeaux é para suco, não é para vinho. Ele sabe as coisas muito bem diferenciadas, né? E o vinho de lá até tem vinho até doce demais que vinho branco, mas não tem açúcar nenhum, né? Ele com a mesma doçura da uva, ele fermenta e faz a sua qualidade de vinho. Que bacana, que bom eu escutar a história da sua viagem. Acompanhei bastante aí pelo Facebook, pelo seu Insta lá, as postagens. E aproveitando então, Dionísio, como é que surgiu aí as primeiras composições suas? As primeiras músicas? O senhor teve inspiração de algum outro amigo que lhe ajudou a fazer? Ou o senhor foi fazendo, veio na mente? Desde criança, né? Quando era criança, só porque a minha mãe dizia que eu sabia cantar bem, né? Que eu cantava bem. Mas depois a minha mãe, eu perdi ela logo, perdi com 8 anos de idade, 8 ou 9 anos de idade, né? Então tenho quase pouco conhecimento. Mas
se a mãe falou, então a gente tem que seguir, Sim. né? E mais tarde comecei a inventar alguma cançãozinha de criança e dava certo, sei lá. E depois, quando foi mais tarde, daí eu resolvi começar a compor músicas que dava certo, né? Por exemplo, nos encontros de juventude, a gente fazia depois uma cançãozinha, uma brincadeira. E daí depois que surgiu a Rádio de Rodeio, daí eu comecei a me dedicar sobre isso, né? Porque eu já tinha cantado na rádio de Timbó várias vezes, na Rádio Cultura, né? Mas mais foi aqui na Rádio de Rodeio que depois eu comecei a inventar música, mas ainda antes da Rádio de Rodeio eu já tinha músicas que a primeira minha canção foi a música de um caminhão, que fiz a música do Caminhão Vecchio, depois O Caminhão Vecchio foi a primeira música sua, então? sim, foi a minha primeira música. Depois, quando eu brincava com as pessoas, basta que Scipio Bertoldi. Vamos fazer a música allora, né? E depois, sempre, como se diz, eu fiz a música das Bertoldadas, que quando a gente fazia uma burrada, então ela fala nas Bertoldadas, então, peta, vamos fazer a música, né? E, enfim, são essas coisas. Depois cada música tem história. Tem a sua história, né? E depois a Dio Italia Bella, que foi uma canção que eu fiz, que foi uma que mais tem sentido, né? E depois, conforme o tempo, eu, por exemplo, não sou um cara que consegue de um dia para outro fazer uma música. Às vezes tem músicas que eu demoro um ano para escrever, porque às vezes vem inspiração, mas depois amanhã vem outra inspiração, às vezes com uma outra coisa, daí a gente vai montando... Vai juntando elas, né, as partes. Tem que juntar. E depois a gente vai acasalando, ver qual é que dá certo e no fim dá certo, né? E quantos CDs tem gravado já? Olha, eu tenho 2 CDs gravados, o primeiro foi com 9 músicas e o outro com 14. Então deu 22 músicas, mas depois eu tenho bastante músicas que não está gravada nos CDs, né? E depois agora com a Luciana que a gente não precisa mais gravar o CD, então a gente faz pelo Face, né? As coisas. Já tenho algumas músicas que fiz não foi gravadas ainda, né? Talvez daria para gravar num pendrive, alguma coisa, porque lá na Itália também me pediram para eu mandar as músicas para lá. Só que, por exemplo, depois eles não entendem a letra, né? Porque deveria mandar as músicas e a letra, porque muitas vezes a gente tem um assunto, mas eles têm outro, entende? Uma palavra para eles às vezes é outra, né? Então, às vezes eles têm dificuldade para saber o que significa, né? E todas elas no idioma italiano. Italiano, eu tenho várias músicas também de origem brasileira, também de origem portuguesa, sim, porque também tem inspiração, não é só de música italiana, tem música brasileira também, portuguesa, como se diz, né? De idioma português. Não sei quantas que eu tenho de português e de italiano, mas sei que mais ou menos umas 40 letras de música eu tenho. Só que eu parei de gravar porque também a gente no CD também não se vende muita coisa, né? E depois, até agora, pouco a gente ganhou com isso. Mas no meu primeiro lançamento, eu vendi mais ou menos umas 3.000 cópias, até mais, né? 3 a 4.000 cópias. Então, eu fiz algum troquinho com aquele, né? Que bacana. Você pagou o trabalho do serviço de fazer, né? Se não pagou, mais ou menos, como se diz, matou o desejo e deu satisfação. Que bacana, que bom. Pois é, Dionísio, aproveitando aí, o papo tá gostoso, tá bonito a gente conversar e conhecer um pouquinho do Dionísio Bertoldi. Fala pra gente como surgiu a ideia da Casa de Pedra. Eu sei que vem gente de outras cidades, outros estados para vir conhecer a Casa de Pedra. A Casa de Pedra, muitos perguntam para mim como é que surgiu. Eu sempre digo que às vezes a fé faz milagre, mas a burrice também faz, né? Que eu disse que
que todo mundo chamava eu de burro, mas por que tu não faz ela de madeira? Ou faz ela de tijolo, que é mais fácil, mas eu vou fazer de pedra. Mas nunca quebrei pedra. Mas como é que um cara que nunca quebrou pedra tá lá querendo fazer uma casa? O cara me disse, mas pelo amor de Deus, tu não tá certo da cabeça. Mas, se eu não tô certo, eu vou teimar. E daí eu estava lá numa pedrona lá e batendo, primeiro fazer um furo, tem que furar 60 centímetros com a mareta, depois tem que aprender a fazer a raia certa para ela cortar no ponto que a gente quer, depois tem que fazer a pólvora, né? E aprender a dar o tiro, né? E comprar o pavio, daí o pavio eu comprei em Ibirama, ainda tem um pedaço de pavio em casa, né? E naquela época eu fazia a pólvora, mas hoje eu faço mais, não sei nem a fórmula que eu usava, né? Mas eu fazia até a pólvora, eu fazia. Então daí eu comecei a arrebentar as pedras e depois eu fui lá em cima em Ibirama, um dia eu fui lá e pedi informação como é que eles quebram. Daí o cara me mostrou mais ou menos como é que é. Se eles fazem aqui, eu faço lá também. E aí eu comecei, as primeiras saía torta e tudo, mas depois eu peguei o jeito, né? Peguei o jeito. Depois quando eu vi que eu tinha levado muita maretada nas mãos, que as minhas mãos já estavam grossas de quanta maretada, daí então alguma coisa eu comprei, mas pouca coisa de pedra, mas a maior parte foi pedra que eu quebrei dali, perto de casa. As pedras que tinha lá, eu recolhi quase tudo, quebrava elas no meio e quebrava em pedaço e até que dava para construir a casa. Né? Que bonito, que bacana. Quantos anos o senhor levou para fazer a casa? Quanto tempo? Olha, eu demorei, na verdade, 20 anos, mas é que daí fui parado, uns 10 anos eu tinha parado, porque tinha morado, tinha saído da Piranga, então, sei lá, começou da coisa errada, então tudo bem, eu fiquei mais ou menos uns 10 anos parado. Mas se o cara soubesse quebrar pedra e trabalhar direto, em 2 anos o cara conseguiria fazer a casa, né? Porque não tem reboco, não tem pintura, não tem nada, é só colocar elas bem empilhadinhas uma em cima da outra. E o cimento, quando a gente assenta ela, às vezes o cimento é mole, tem que botar um caquinho de pedra para ela ficar retinha. E eu demorei 20 anos, mas é porque também não trabalhei direto. Né? Então foi fazendo como o tempo dava, né? Sim, como o tempo eu queria. Né? Que bacana, que bom. Aproveitando, Dionísio, já que estamos nesse papo bacana aqui, né? Conta pra gente e me diz qual a importância de manter o dialeto trentino. Olha, eu, por exemplo, não sei qual que é a vantagem, porque quando a gente ia para aula, a gente era obrigado a falar português, né? Se depois quando a gente vinha para a cidade, que de repente a gente escapava uma palavra italiana, era até vergonha, sabe? Mas eu valorizo muito, depois que eu comecei a descobrir o valor do italiano, do trentino, né? Talvez não só o trentino, mas a Itália toda em si. 70% da cultura mundial ela é italiana. A partir das 12 horas do relógio, dos 12 meses, dos dias da semana, os 12 meses do ano, as notas musicais, a sanfona, todos os instrumentos praticamente são italianos, né? A escritura, a cultura, a pintura, a arquitetura, o romance, o código de lei, a religião católica, a religião cristã, e quase, 70% é muita coisa. Tanto assim que os melhores carros são italianos. A Camaro, a Lamborghini, a Lambretta, a Ferrari, a Fiat, né? São tudo carros italianos, né? As melhores máquinas, o melhor aço, as melhores ferramentas são italianas. Da marca italiana. Da marca italiana. Por exemplo, a pintura, aliás, a moda. A moda geralmente ela é sempre baseada, o centro da moda é em Milão, né? E, por exemplo, a nossa gastronomia, né? Eu sei que a gastronomia germânica também ela é muito boa, né? Mas para passar o italiano, olha, a comida italiana, por exemplo, o vinho, o queijo,
por exemplo, a massa, as pizzas, os embutidos, né? A lasanha, né? Um monte de coisas que a gente se admira, a gente pode se tirar o chapéu, porque na verdade somos de parabéns por ter essa cultura italiana. É um orgulho ser italiano, sem desprezar as outras raças. Ninguém se despreza ninguém. Mas, por exemplo, eu me orgulho por ser italiano. Né? Italiano. Tá. E o que você acha aí que vai acontecer com o dialeto no futuro? Olha, na Itália nós achamos, na verdade, a cultura italiana ela é mais cultivada no Brasil do que lá na Itália, né? Por exemplo, a nossa cultura italiana. E o dialeto é uma coisa que se a gente não pratica, a gente acaba perdendo. E eu digo feliz a pessoa que sabe 2 ou 3 línguas, né? Que se a Oceana não soubesse, por exemplo, eu quando cheguei em Milão, que nós chegamos sozinhos, porque o casal que veio junto, eles pegaram outro voo e nós tivemos que se virar sozinho lá em Milão. Então, como que a Ursiana ela sabe o alemão corretamente, ela sabe o português, ela estudou um pouco de inglês na Irlanda e um pouco de italiano. Eu conversando com ela se defendeu mais fácil lá em Milão do que eu, porque ela, por exemplo, o italiano gramatical, ela entende bem mais fácil do que eu, né? Então, por isso ela está de parabéns, porque ela se defendeu na Alemanha. Quando nós fomos lá na Alemanha, em Frankfurt, eu estava numa hora desanimado, eu estava no estresse, porque aquele aeroporto lá que é que nem a cidade toda de rodeio. E daí eu fui lá para comprar água, ninguém me entendeu o que eu queria, daí eu fui lá, a Ursiana, ela comprou. Aí depois ela foi lá comprar uma refeiçãozinha, um lanchezinho, daí então ela conseguiu. Senão eu não conseguia nem comprar nada para comer, nem água, né? E, enfim, feliz aquele que sabe várias línguas. E muita gente, até esse tempo estava lá em Benedito, e uma senhora disse que ela gostaria de ensinar os filhos dela a falar alemão, mas ela tem vergonha. Mas como tem vergonha? Mas pelo amor de Deus, não me fala de vergonha. Digo, quantas línguas a pessoa sabe, melhor ainda. E nós aqui de Rodeio, nós não devemos deixar perder o nosso dialeto italiano, o nosso trentino. Eu chegando na Itália, por exemplo, eu falando com as pessoas, porque eu fui lá numa cantina para comprar vinho. Eu disse, me sou brasiliano, sou de Santa Catarina e vou comprar vinho. Eu falei em italiano, né? Quer dizer, eu sou brasileiro, sou de Santa Catarina e eu quero comprar vinho, né? O cara começou a olhar para mim, escuta, mas não sei aquele da casa de Sassi? Tu não é aquele da casa de pedra? Ah. Lá na Itália, lá numa cantina, lá, né? Então, tu vê, o mundo é grande, mas no fim ele se torna pequeno, né? E eu me orgulho por ser de origem italiana. A gente chegando lá na Itália falando nosso dialeto trentino e dizer que a gente é de Santa Catarina, eles dizem Santa Catarina é o estado più rico del mundo. Santa Catarina é o estado mais rico do mundo, considerado mesmo lá na Itália, que fizeram eles mesmos que sabem, né? Que eu não sabia que nós éramos assim. Muitas pessoas que eu falei de lá, quando dizem que era Santa Catarina é o estado più rico del mundo, né? O estado mais rico do mundo, que é mais organizado, assim, que, por exemplo, a Itália hoje sempre foi um grande país, mas quando a gente diz que o nosso Brasil é mal administrado, eles dizem que a Itália também, né? Eles também têm esse problema. Então, era só quando dizendo que a gente é italiano e é de Santa Catarina, já basta para muitas coisas. Bom, e falando em ser famoso, né? Vai ver, escutando só o Dionísio falando na cantina, o rapaz reconheceu o Dionísio como da Casa de Pedra. Sim. Agora há pouco tempo ficou mais famoso ainda, né, Dionísio?
Teve agora o Indavírus, ele visitou. Sim, o Indavírus foi em 2020, acho, que ele veio me entrevistar, né? Porque eles, claro, o cara falou, lá tem um colono que sabe cantar, que sabe tocar um pouco, e tem uma casa de pedra. Então eles, quando eles vieram lá, eles simplesmente achavam que eu era apenas um colono, como que, graças a Deus eu sou, né? Só que quando eles fizeram entrevista comigo, a audiência deles começou a subir. Se né? depararam com... Sim. Então, daí ele disse que, assim como eles tiveram um levantamento no canal deles por causa de mim, então eles também fizeram muita coisa por mim, né? E eu fui promovido, eu cantava uma vez na Festa Itália, que eu sempre gostava de cantar, mas como a gente não tem coisa, mas eles fizeram. Depois, quando eles me entrevistaram várias vezes, depois nós participamos de um circo que eles fizeram, né? No ano passado, eu cantei Cabia Sosseca ali em Pomerode, no Alice Park em Pomerode, e depois eu fui convidado especial no casamento deles, né? Quando eles casaram aqui no Adesso, né? Eu fui convidado especial. E depois, antes, naquela semana que ele ia para a Itália fazer a lua de mel, né? Ele não trouxe a Paola junto, mas veio ele e o Lauro. Daí ele veio lá em casa fazer uma visita lá em casa antes de sair da coisa ali. E depois gravamos no circo. Depois faz tempo que ele não apareceu mais, mas de vez em quando ele aparece. Que bacana, que bom. Que bom, assim, e com o tempo vai fazendo as amizades, né, Dionísio? Vai surgindo. Eu já fui entrevistado entre televisões e repórteres 17 vezes, né? E hoje aqui 18 vezes, então, né? Que bom, né? Modesto, rapaz, né? Modesto. São coisas maravilhosas. Bom, Dionísio, agora nesse ano 2025, Rodeio comemora 150 anos da colonização italiana. Você, como um trabalhador da cultura e descendente de italiano, o que espera desse ano para Rodeio? Olha, tomara que essa cultura continuasse. É um orgulho muito grande dizer que os nossos antepassados vieram aqui, que não tinha nem ferramenta para começar a trabalhar. E em 150 anos, né? 150 anos formaram aquilo que eles formaram aqui em Rodeio, né? Que me lembro eu que quando eu era criança, praticamente nem macadame não tinha nas estradas, né? As estradas eram da Piranga, era a estrada de barro, e quando chovia os caminhões subiam com corrente, né? Mas depois começou a vir macadame e coisa, mas que foi desenvolvido bastante, foi desenvolvido. E graças a Deus que Rodeio é uma cidadezinha pequena que se cria ainda, mantém as tradições, não temos aquele vandalismo ainda, graças a Deus, a gente ainda pode dormir de portas abertas, né? E o que eu gostaria de pedir, como eu já pedi, com certeza não ofendo ninguém, que eu quero que a nossa sagra volte novamente a funcionar. É um orgulho muito grande para nós de Rodeio. No ano passado, não, acho que foi em janeiro desse ano, que nós fomos no desfile da festa pomerana, né? E eu me admirei como é que a tradição alemã, germânica, como ela é forte. A gente viu tanta coisa bonita lá naquele desfile, que no dia seguinte fui obrigado a ir de novo, né? Então, o pessoal, eles preservam isso. E isso a gente tem que preservar aqui em Rodeio também, né? Porque senão, amanhã ou depois, o que adianta tá todo mundo lá em cima no cemitério, né? Aqui jazem Deus, descansa em paz, e o que a gente deixa para os nossos filhos, para os nossos netos, nossos bisnetos, nossa futura geração, se não vai acabar, vai acabar. E o que você diria para os jovens, então, que têm interesse em trabalhar na cultura? Olha, a cultura, ela é sempre a coisa mais importante do que porque pela cultura que a gente desenvolve o ser humano, né? E os jovens, eles têm que aprender a voltar a trabalhar, não apenas só com computador, né? Tem que aprender a trabalhar, a voltar a trabalhar nas lavouras, produzir, porque se ninguém trabalha, ninguém come,
né? E se os nossos jovens não trabalham, né? A gente vai ter que comprar comida de outros lugares, né? E não precisa ter vergonha de trabalhar na roça, é um orgulho muito grande. Eu sempre digo, eu sou cantor, eu sou colono na roça, mas eu também subo no palco e sou cantor, né? E não tenho vergonha de dizer que sou colono, e não precisa ter. Que trabalhem e que continuem trabalhando nas firmas de rodeio, mantendo a nossa cidade sempre animada, porque muita gente vai fora da cidade trabalhar, mas é uma tristeza porque de repente a gente valoriza uma outra cidade, uma outra terra, e a gente tem que valorizar também a nossa. Aonde moramos. Onde moramos, temos que valorizar a nossa casa, a nossa pátria, né? Muito bem. Dionísio, o papo tá gostoso, o papo tá muito bom. O tempo passa ligeiro, né? Sim. Em nome de toda a equipe do Trentina Cast, agradecendo por o senhor ter aceitado vir falar com a gente aqui, ceder um pouco do seu tempo e contar a sua história. Eu que agradeço por ter me convidado, eu que agradeço pelas pessoas saber valorizar aquilo que a gente é, e o tempo que a gente se dispôs para outras pessoas é o tempo mais precioso da vida, né? Porque não é apenas só pelo dinheiro que se deve trabalhar. Eu, por exemplo, por ser uma pessoa simples e humilde, lá na Itália nós ficamos um mês gozando, como se diz, de uma recepção que nenhum rico não recebe, o que nós recebemos lá. O mês inteiro conhecendo cidades, andando todos os dias de 100 a 200 km por dia, de carona de graça. Quando a gente queria pagar, ajudar para contribuir com o combustível, a gente quase arrumava uma briga, né? E tomamos vinho à vontade e, enfim, recebemos uma grande recepção na Itália. Por isso que eu me orgulho por vocês me convidarem para a gente poder se expressar. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, nessa bendita rádio que começou a me ajudar pelas primeiras vezes, e a todo o pessoal da rádio, o pessoal que compõe essa emissora, né? Obrigado, gente, de coração, e um beijo no coração para todos. Obrigado, Dionísio, obrigado por ter vindo aqui falar com a gente, trazer um pouco do seu conhecimento aos nossos ouvintes. E claro, vamos falar em off, né? Em breve, novidades aqui na Trentina FM. Né, Dionísio? Uhum. Né? Sim. Então tá bom. Então. Voltaremos. Agradecendo também a secretária, né? A Luciana lá. A Luciana, né? A Luciana também acompanhando aqui. Me acompanhou até na Itália, acompanhou por tudo. E nos todos os lugares aonde a gente for, né? Às vezes ela deixa de atender as suas clientes. Claro, às vezes ela sempre faz o possível, mas muitas vezes, agora que nem a gente foi para a Itália, muita gente às vezes até cobrava dela, mas você deixou nós aqui na mão. Mas ela disse, quando ela corta o cabelo, corta as unhas, vai lá que o cabelo demora um mês para crescer, as unhas também. Então, mas foi tão bacana porque a última semana ela estava cheia de todo mundo ia lá. Ah, que bacana. Né? E quando ela voltou, todo mundo está voltando. Então eu agradeço também às clientes da Ursiana que voltaram todas elas lá para dar uma ajuda para ela e dar serviço para ela. Que né? bacana, né? que bom então. Dionísio, então anuncia para nós aí a música, a sua primeira música. A minha primeira música seria o Caminhão Vecchio, mas a música que mais admiro é Dio Italia Bella. Uhum. Então tá bom então. Vamos ouvir as duas então. Abraço Sim. aos nossos ouvintes. Obrigado, Dionísio, e obrigado, ouvintes do Trentina Cast.